Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca a lembrança. Sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Vejo Deus no furor de ciclones bravios. Sinto Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Queridos irmãos em Jesus, vivemos momentos tão difíceis, então temos que ser muito gratos a Deus, a Jesus, por este encontro onde estamos procurando alimentar a nossa alma e fortalecer a esperança em dias melhores. Seja para o coração misericordioso de Jesus tudo o que aqui poderemos oferecer. Gratidão, Senhor, por tua sabedoria e bondade. Acompanhe e abençoe o nosso propósito do bem. Abraçamos carinhosamente o nosso expositor Osvaldo, que irá nos conduzir na reflexão do Evangelho da tarde. Graças a Deus. Boa tarde, meus queridos amigos e amigas da Casa da Irmã Lina. Destas semanas de tanto temor trazido pelo conflito entre Rússia e Ucrânia, com possibilidades reais de se tornar uma terceira guerra mundial, as coisas ficaram um pouco complicadas para a atmosfera do planeta. No meio desse tudo, eu tive uma experiência gratificante de reconciliação familiar que não me sinto à vontade para relatar, pois se trata de um fato ocorrido na família de minha esposa, que muito trabalhou para que isso acontecesse.
Eu gostaria de dizer antes aos meus companheiros que quando me sento para escrever uma palestra ou um texto, antes eu faço uma reflexão sobre os fatos ocorridos nos últimos dias e qual seria ali o ensinamento que o plano espiritual me apresentava e que devo sempre dividir com meus irmãos desta casa ou de outra casa, onde as pessoas, com muita certeza da minha parte, trilham o caminho em busca da melhora espiritual. Nestas últimas semanas que nos separaram, em meio a essa insanidade de governos que não buscam a paz dos seus governados, eu entendi que a lição estava na reconciliação, o que é um ato em que buscamos nos entender, apesar de nossas diferenças. É preciso lembrar aqui que o ser humano, de forma alguma, pode viver sem se relacionar. Nas expressões mais primárias do comportamento, o instinto gregário aproxima os seres a fim de os preservar mediante a união de energia que dividem, mesmo sem se dar conta de que isto está acontecendo. E tudo isso começa na célula familiar, onde não pode haver ódio, ressentimento e orgulho. Esses são os grandes causadores das misérias humanas. Portanto, se a célula familiar estiver eivada desses sentimentos, as nações que são formadas pelas famílias caminharão com tropeços, tombos e arranhões. Mas, voltando ao início do nosso bate-papo desta tarde, e não me sentindo à vontade para entrar na intimidade familiar de minha esposa, que muitos aqui a conhecem, lembrei-me de uma história real, vivida e contada por Divaldo Pereira Franco, que sem dúvida é muito mais interessante do que a minha. De forma bastante reduzida e à minha maneira, eu vou contá-la para ilustrar o tema desta tarde, ou seja, reconciliação. Assunto tão difícil para a maioria de nós, pois são raras as pessoas que não guardam certos ressentimentos por atos ou ações praticadas por outrem. E vejam que engraçado. Essa história foi narrada por Divaldo no ano de 2000, lá nos Estados Unidos, quando ele participava de um encontro patrocinado pela Organização das Nações Unidas, com líderes de várias religiões, para discutirem o melhor caminho para a paz em nosso planeta. Coincidências não existem, não é, meus irmãos? Como o meu foco é reconciliação familiar, não vou detalhar esse encontro internacional, onde, pela primeira vez, a doutrina espírita foi reconhecida como uma religião científica. Destaque de Divaldo Pereira Franco. Mas vamos à história desta tarde. Todas as vezes que Divaldo vai aos Estados Unidos, e em especial a Nova York, ele gosta de passear pela Times Square. Naquela data não foi diferente.
E, em um intervalo dos grupos de discussão do qual participava, resolveu dar um pulinho até a praça. E todos seguiram. E junto com o grupo ia um jovem intérprete que poderia dar orientações a todos os participantes daquele pequeno grupo. Vendo que Divaldo ficou muito atraído pelo luminoso da Rádio City, o jovem tradutor informou a ele que a sua avó cantava ali. Como chama a sua avó? Perguntou Divaldo. Chamava porque já morreu, respondeu o jovem. O nome dela era Cláudia Weinberg. Divaldo então volta a perguntar. Você conhece a história de vida da Cláudia? O jovem respondeu, pouco, muito pouco mesmo. Só sei que ela foi uma grande cantora de blues negros. Pois, então, vou lhe contar a história de vida dessa cantora, disse Divaldo. Quando na palestra eu ouvi esse trecho, eu fiquei imaginando qual seria a cara daquele rapaz ao ouvir que um brasileiro, baiano, espírita, sabia da história da vida de sua avó melhor do que ele? Meus companheiros, a história se passa nos anos 40 e vou relatar apenas o essencial para embasar este meu texto a respeito de reconciliação. Um detetive foi procurado por um senhor muito rico e conhecido que queria encontrar uma jovem que havia sido abandonada aos 3 anos de idade pela mãe, hoje esposa desse senhor, e que lá nessa época ainda não se conheciam. As dicas que foram oferecidas para encontrá-la constava apenas de que agora era uma jovem de aproximadamente uns 18 anos. Quando menina era loira, tinha olhos azuis e gostava muito de cantar. O interesse do casal, disse o senhor ao advogado, era saber se ela era feliz. Se não o fosse, eles tinham muito dinheiro para mudar isso. O detetive pensou, ponderou que era como buscar uma agulha num palheiro. O nome da menina era Cláudia, mas poderia ter sido mudado pela família quando da adoção. Nesse ponto, Divaldo narra as 1000 peripécias que o detetive passou para encontrar pistas daquela criança. Essas buscas, meus irmãos, duraram meses até que um dia ele resolveu ir a uma associação que congregava artistas de Nova York, onde lá ele encontrou 18 cantoras com o nome Cláudia. Parece que a coisa deu uma complicada para ele nesta hora. Entretanto, entre essas 18 cantoras, uma delas lhe chamou mais a atenção. Uma que tinha o nome de Cláudia, que era loira, de olhos azuis e que viria da Califórnia para Nova York cantar
no Festival da Noite de Natal. Como ainda eles estavam nos primeiros dias do mês de dezembro, ele não esperou e partiu para a Califórnia. Chegando lá, foi direto para um café onde lhe haviam informado que aquela moça ali se apresentava. A cantora Cláudia era tudo que o fato mostrava. Cantava tão bem o espiritual negro que naquela noite foi ovacionada 10 vezes. Com muito custo, o detetive conseguiu uma entrevista no camarim da moça após ter enviado para ela um bilhete onde ele dizia: "Venho em nome de sua mãe e quero falar-lhe." A moça o recebeu com a promessa de chamar a polícia, pois ela havia telefonado para a mãe, que lhe disse que não havia mandado ninguém à sua procura. O detetive, então, disse a ela que vinha da parte de sua mãe biológica, que queria saber se ela estava feliz. Foi nessa hora que Cláudia virou uma fúria e muito amarga. Disse que odiava a mãe biológica. Diga-lhes que estou muito feliz, e acabou expulsando o detetive do seu camarim. O pedido do seu cliente era que a moça estaria ou não feliz. E com isso, se ela não tivesse feliz, eles poderiam ajudar. Assim, ele ponderou: a minha tarefa ainda não está completa. No dia seguinte, foi à casa de Cláudia, uma riquíssima mansão com mordomo e tudo mais. Entendeu então que o problema ali não era dinheiro. Ele foi recebido por uma senhora muito educada, muito chique, e narrou todos os fatos, inclusive que Cláudia era uma pessoa feliz. A senhora então propôs a ele que voltasse no dia seguinte após conversar com Cláudia. Após tendo falado com a mãe, Cláudia aceitou falar com a sua mãe biológica para lhe dizer o quanto a odiava. No dia combinado, o detetive trouxe a mãe biológica e seu marido. Alojou-se numa suíte de um refinado hotel e, na hora combinada, foi buscar Cláudia. Ela então se apresentou, belíssima, mas muito fria. Era dia 15 de dezembro. No saguão do hotel, ela pediu ao detetive que a deixasse pegar no seu braço para guiá-la, uma vez que ela era cega. Diante desse fato, quem tropeçou com as próprias pernas foi o detetive, que até aqui não percebera a cegueira da moça. Como aconteceu? Perguntou ele. Minha mãe biológica me abandonou quando eu estava ficando cego. Quando entraram na sala da suíte, a mãe biológica estava sentada numa cadeira de rodas e pediu que ele se aproximasse, pois ela era cega também. Por que, Cláudia, você não é feliz? Perguntou a mãe.
Não sou feliz porque você me abandonou quando eu estava ficando cega. Por que fez isso? Você disse que voltaria e nunca mais apareceu. Como teve coragem? Eu era uma criança de 3 anos de idade. Filha, eu a abandonei por conselho do médico oftalmologista, que me disse que você ficaria cega em 6 meses, mas que isso poderia ser reversível com tratamento de especialistas europeus que eu não poderia pagar. O médico naquela ocasião me disse: quem sabe se a menina terá uma chance com uma família de posses. A senhora deve renunciar ao seu orgulho de mãe e oferecê-la para a adoção. Assim, minha filha, não foi por egoísmo, nem por orgulho, mas sim porque eu lhe amava muito e que eu acabei entendendo que o melhor caminho era realmente oferecê-la para a adoção. O que ocorreu imediatamente. Acontece que eu fiquei cega antes de você. E logo depois conheci um bom homem que me deu de tudo, inclusive até esse encontro para saber de você. Eu vou-me embora, mas espero que algum dia você me perdoe e deixe para trás todo esse ressentimento. A moça, então, voltou-se para ela, abraçou a mãe e disse que toda a sua mágoa estava baseada numa ideia falsa, uma ilusão que ela mesma criara por não ter sido capaz de ir à procura da verdade, dominada que foi sempre pelo seu ódio no coração. No dia 25 de dezembro, todas as personalidades desta história se reuniram na Rádio City para ouvir Cláudia Weinberg cantar White Christmas, Natal Branco. A partir daí, Cláudia se tornou uma das 10 maiores cantoras de blues. E o detetive, como é que ficou? Acho que é bom pensar que ele casou-se com ela. Divaldo, ao terminar essa narrativa, valendo-se da sua poderosa mediunidade, disse que viu Cláudia ao seu lado, agradecida por contar a sua verdadeira história ao seu neto. O nome de alguns personagens, Divaldo não divulgou, pois existem ainda alguns netos vivos. Eu encerro dizendo que é muito importante, em algumas situações de nossas vidas, que nós lidemos, pelo menos com a dúvida, e não vamos ficar dentro dos limites da dita compreensão humana. Nessa história real, a moça ficou com raiva, com ressentimento, envenenando-se, sem cogitar que a sua mãe poderia ter tido uma razão para oferecê-la à adoção. Joana de Ângeles, numa de suas obras, conta uma velha fábula que nos diz que numa era glacial os porcos espios sentiram-se ameaçados de extinção
pelo frio que reinava em toda parte. Por instintos, uniram-se e conseguiram sobreviver por conta do calor que irradiava dos seus corpos, apesar de se ferirem mutuamente. Muitos se afastaram e morreram por falta de calor. Os outros foram se adaptando, se reconciliando, a fim de não se magoarem reciprocamente. Essa, meus irmãos, é também uma excelente lição de convivência, produtividade e relacionamento. Tenham todos uma boa tarde e que Deus os abençoe. Graças a Deus. Somos muito gratos, Osvaldo, por seus esclarecimentos. Que Jesus continue iluminando a sua caminhada no propósito dos esclarecimentos à luz do Evangelho. Para as nossas vibrações, rogamos a Jesus que ilumine para que o entendimento entre todo o planeta Terra se faça de forma a favorecer toda a humanidade. Que luzes do amor celeste possam se espargir, principalmente nos países onde existe a desarmonia, a desunião, a falta de compreensão e diálogos entre todos. Jesus, que uma pequenina fagulha do teu amor pode a tudo transformar, que ela seja levada neste instante àquele que mais precisa para auxiliá-lo no seu comportamento, muitas vezes doentio e perverso, que somente o amor divino é capaz de tocá-lo. Permita que a falange médica do espaço alcance e leve o lenitivo, o bálsamo curador a todos os enfermos do corpo e da alma. Jesus, gostaríamos muito de fazer com que a casa da irmã Lina seja sempre um tugúrio de caridade a favorecer muitas e muitas criaturas. Que uma vibração de muito amor, fruto desta nossa união, seja aproveitada onde houver necessidade. Somos gratos, irmã Lina, por sua confiança a todos nós depositada, e também que a senhora e a falange de trabalhadores do bem sejam agraciados por lenitivos celestes. Assim, com alegria, encerramos o encontro da tarde e rogamos que Jesus nos abençoe e guarde-nos em sua paz. Que assim seja.